Eu sou Bruno, CEO da Seu Cliente Oculto, e hoje eu vim falar sobre inteligência emocional para receber feedback. Sabia que é muito importante a pessoa estar preparada e ter muita inteligência emocional para conseguir receber feedbacks, principalmente quando eles são negativos? Esse foi um dos temas que eu tratei com os gestores essa semana na empresa e é muito importante também para quem nos contrata, porque é muito difícil nós recebermos um feedback de um cliente e saber extrair aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. Quando a gente foi começar a vender o trabalho de cliente oculto, a gente tinha muito receio do cliente não concordar com aquilo que foi dito por um cliente oculto. Mas na prática, isso não acontece. Por quê? Quando a empresa nos contrata, a pessoa já está com a mente preparada e ela está disposta a ouvir de forma consciente e tentar entender quais são suas falhas e o que ela precisa fazer para melhorar ainda mais. Porém, muitas pessoas não têm esse nível de maturidade e por isso elas acabam não contratando serviços de cliente oculto. Então a primeira dica que eu dou é você ter um autoconhecimento. Então você deve entender um pouco sobre o seu negócio, entender um pouco sobre o perfil de comportamento do seu consumidor e principalmente estar aberto. Se você tiver o coração realmente aberto, você vai ouvir muita coisa e mesmo na crítica, isso é o que a gente mais quer ouvir. Eu já tive, algumas pesquisas que eu apliquei internamente e eu recebi um relatório super positivo. E depois eu fiquei muito chateado porque eu via que esse relatório ele tinha um viés e ele não me trazia os dados reais. Então é muito melhor a gente receber uma pesquisa falando o que a gente precisa fazer para melhorar, que simplesmente todos os dias a gente perder vários clientes, eles irem para o concorrente e a gente nem saber o motivo. Então autoconhecimento é a primeira dica que com certeza eu dou. Depois, a gente tem que ter empatia para entender o outro lado. Então, empatia com o funcionário, que às vezes o avaliador ele vai falar alguma coisa sobre um funcionário que pode ter um dia ruim, A gente não quer de forma nenhuma que a empresa tome medidas restritivas com determinado funcionário por causa de uma única avaliação. O feedback ele deve ser um processo contínuo. Se realmente tem um funcionário que está errando todos os meses, ele não está melhorando, mesmo após receber um feedback, aí sim a empresa pode fazer alguma medida mais drástica, Ou em casos extremamente graves, igual a gente já pegou caso, inclusive, de roubo durante uma avaliação de cliente oculto. Então, ter essa empatia e ter a empatia também com o cliente oculto, Então, alguns exemplos, a gente já fez avaliações em que o cliente oculto colocava assim, eu achei os produtos muito caros em relação a outras empresas que eu já compro. E às vezes o cliente pode ter aquela primeira percepção de que, nossa, esse cliente oculto não é a minha persona. Isso não acontece, porque a gente seleciona pessoas que têm o perfil e que têm interesse genuíno naquela marca. Então, se a pessoa colocou isso, falando que o produto está caro, vale a pena entender melhor. Vamos realmente verificar o preço daquele concorrente? Será que o vendedor ele não soube argumentar e falar sobre os atributos que tem o nosso produto em relação ao concorrente? Então é muito importante estar aberto e realmente escutar aquilo que o cliente oculto ou qualquer cliente tem a falar. Eu não gosto muito daquela frase de o cliente tem sempre razão, mas eu gosto muito da frase que o cliente deve sempre ser escutado. Então você deve ouvir tudo aquilo que o cliente tem para falar e se por algum acaso você tiver certeza absoluta que aquilo que aquela pessoa está falando não é verdade, não tem relevância, simplesmente descarta aquela informação e continua da maneira adequada. Nós nunca vamos, acho que uma terceira dica também é que nós nunca vamos agradar todo mundo. Então, é muito ruim, muito frustrante quando a gente abre uma rede social, por exemplo, a gente vê uma pessoa falando mal da nossa empresa. Acho que é uma das piores sensações que qualquer pessoa tem que ter. Mas temos que ter primeiramente essa consciência de que ninguém vai agradar 100% das pessoas. Se isso estiver acontecendo, muito provavelmente você está recebendo feedbacks falsos, porque é impossível, ninguém na humanidade nunca vai ter agradado todo mundo. E aí, pegando essas dicas que as pessoas dão, entendendo com empatia, fazendo uma autorreflexão e transformando isso em ação, você vai estar com um passo muito à frente no quesito de inteligência emocional e com certeza você vai transformar todas essas informações que você está recebendo em lucro para o seu negócio. Então, vale a pena entender se tudo que você está recebendo, seja de pesquisa de NPS, de NPS, de feedback de funcionário, de reclamações, de cliente oculto, tem que entender se tudo isso realmente está com a mente aberta para ver o que faz sentido, o que não faz e agir em cima. Quando o cliente reclama, ele quer que a empresa faça algo de diferente.
e ela está reclamando porque ela gosta da empresa e você tem a oportunidade de mudar a opinião dessa pessoa. O que é melhor? Você deixar uma pessoa detratora, insatisfeita, ou você tentar melhorar aquele ponto que ela identificou como falha e deixar essa pessoa se tornar passiva ou até promotora no melhor dos cenários, que ela ainda vai te indicar para vários outros clientes e trazer, né, uma nova receita para a sua empresa. Então, essas são algumas das dicas que eu trouxe para vocês, né? Espero que vocês gostem do conteúdo. Se ficar qualquer dúvida também, estamos à disposição e nós damos treinamento. Então, uma questão muito importante é que quando a gente realiza o ciclo de cliente oculto, nós temos a possibilidade de dar um treinamento para toda a equipe para explicar o que é a metodologia, como ela é feita e o objetivo dela de melhoria contínua. Então, isso ajuda muito também para que não só a nível de diretoria, mas todas as pessoas da empresa, elas entendam e estejam com a mente aberta para receber qualquer tipo de comentário ou sugestão que venha do cliente oculto. Se todo mundo quiser ouvir o cliente e souber aplicar as ações de forma imediata, com certeza o lucro da sua empresa será maior. Beleza. Um grande abraço para todo mundo que escutou aqui, estou à disposição e vamos juntos construir um melhor nível de atendimento dos clientes em todo o Brasil.